Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia. Hoje mais um episódio de um tema da Lei Geral de Proteção de Dados, que é sobre os cadastros negativo e positivo e a proteção de dados pessoais. A LGPD, a Lei 13.709 de 2018, tem nas suas disposições preliminares uma relação de fundamentos em seu artigo 2º que norteiam todas as normas sobre a proteção de dados pessoais, não só na LGPD, mas em todo o ordenamento jurídico do Brasil, e que devem esses fundamentos ser compreendidos para a interpretação e a aplicação adequadas da LGPD. Os fundamentos basicamente são normas que compõem a estrutura da proteção de dados pessoais e entre eles nós temos 4 fundamentos vinculados entre outros, mais especificamente no inciso 7º do artigo 2º, há 4 fundamentos vinculados aos titulares dos dados pessoais, que são os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Esses fundamentos não estão na lei por acaso. Eles refletem diretamente nas regras de proteção de dados mais especificamente de proteção dos direitos dos titulares e nas atividades de tratamento dos dados pessoais. Por exemplo, as normas sobre cadastro negativo e cadastro positivo devem observar esses fundamentos do inciso 7º do artigo 2º da LGPD. Em primeiro lugar, os cadastros negativos não têm uma regulação legal específica no país. Eles foram criados com fundamento no artigo 43, parágrafo 2º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. E esse dispositivo ele trata da inclusão dos dados pessoais do consumidor em alguma espécie de banco de dados, com o seguinte texto: a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Em resumo, esse parágrafo 2º do artigo 43 do CDC, ele estabelece em primeiro lugar que o consumidor titular de dados pessoais tem o direito de ser informado sempre que houver a inclusão de seus dados pessoais em cadastros, fichas, registros ou bancos de dados, quando tiver sido aberto sem o seu consentimento, ou seja, se a base legal não for o consentimento, o titular dos dados tem o direito de conhecimento da inclusão dos seus dados em alguma espécie de banco de dados. Em segundo lugar, a abertura de qualquer espécie de banco de dados deve ser informada de forma clara ao consumidor para que haja o seu consentimento informado e inequívoco, que é previsto no inciso 12 do artigo 5º da LGPD. E quando a base legal utilizada não for o consentimento, como eu falei, devem ser observados os direitos inerentes à autodeterminação informativa, que é um outro fundamento previsto no inciso 2º do artigo 2º da LGPD, ou seja, com fundamento na autodeterminação informativa, qualquer abertura de banco de dados e a inclusão de dados pessoais do titular pressupõe que, primeiro, se dependa do seu consentimento como uma das bases legais previstas no artigo 7º da LGPD, e quando a base legal usada para a criação do banco de dados e a inclusão desses dados não for o consentimento, precisa ser respeitado no mínimo o conhecimento do consumidor. Os cadastros negativos, eles basicamente são criados para a inclusão de dados sobre dívidas não pagas de consumidores e são mantidos em bancos de dados de pessoas jurídicas de direito privado que prestam esses serviços de centralização e informação para os fornecedores nas relações de consumo. E no Brasil nós temos 3 principais bancos de dados com essa prestação de serviço. Primeiro, o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, o Serviço Central de Proteção ao Crédito, que é o SCPC, e a Serasa Experian. Os 2 primeiros, o SPC e o SCPC, têm os bancos de dados formados principalmente por
comerciantes e outros prestadores de serviço, enquanto a Serasa é destinada principalmente para instituições financeiras. Já os cadastros positivos têm uma base normativa no Brasil, eles são regulados pela Lei do Cadastro Positivo, que é a Lei 12.414 de 2011, derivada da conversão da medida provisória 518 de 2010, e atualmente essa lei é regulamentada pelo Decreto 9936 de 2019. A Lei do Cadastro Positivo foi elaborada com o objetivo principal de ampliar o acesso ao crédito e reduzir os encargos dos contratos bancários a partir da análise completa do histórico dos clientes nas instituições financeiras, levando em consideração não apenas uma inadimplência anterior, que é o que motiva a inscrição no cadastro negativo, mas também a adimplência das pessoas nas suas relações anteriores com as instituições financeiras. Então, além da eventual inscrição em cadastro negativo, os usuários dos serviços bancários, sejam pessoas naturais ou jurídicas, são inscritos também em cadastros positivos, que são bancos de dados mantidos pelas próprias instituições financeiras, que contém uma pontuação ou uma nota de cada pessoa baseada na sua situação econômica e nas relações e contratações realizadas no sistema bancário, ou seja, no seu histórico de crédito. Entre as regras sobre a proteção de dados existentes na Lei do Cadastro Positivo, eu destaco 5 principais. A primeira, a prestação de informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, artigo 3º, parágrafo 2º da Lei do Cadastro Positivo, o que complementa as regras do CDC sobre o assunto, como, por exemplo, os artigos 31 caput e 54, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, e isso deve ser usado como parâmetro para qualquer contrato bancário que tenha no seu objeto o tratamento de dados pessoais. Em segundo lugar, a autorização para abertura de cadastro, prevista no artigo 4º, inciso 1º da Lei do Cadastro Positivo, que não é condicionada ao requerimento ou ao consentimento prévio do titular de dados, mas pode ser realizada pelo próprio controlador, que é o gestor na instituição financeira. Então se entende, e aí a regra legal prevê isso, que como o cadastro positivo é um cadastro benéfico e vantajoso em regra aos usuários dos serviços bancários, inverteu-se a ordem com a autorização do gestor para a abertura do cadastro e a permissão ao titular para requerer a sua exclusão, ou seja, não se exige o consentimento para a inclusão dos dados e se prevê que o titular deve ser notificado para pedir a exclusão do seu nome do cadastro positivo. Terceiro lugar, a permissão do compartilhamento dos dados do titular entre os controladores e instituições financeiras que mantêm cadastros positivos, é o que prevê o artigo 4º, inciso 3º da Lei do Cadastro Positivo. Quarto, a necessidade de comunicação inequívoca do titular sobre a abertura do cadastro, artigo 4º, parágrafo 4º e incisos 1º a 3º da Lei do Cadastro Positivo. Como eu já falei, a necessidade do conhecimento da inclusão dos dados no banco de dados do cadastro positivo. E quinto e último destaque da Lei do Cadastro Positivo, o artigo 4º, parágrafo 5º, contém as hipóteses de dispensa desse dever de comunicação ao titular dos dados pessoais. Então, para concluir, dizer que os cadastros negativo e positivo devem levar em consideração os fundamentos dos direitos humanos, do livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e do exercício da cidadania pelas pessoas naturais, que eu falei no início desse episódio, que estão previstos no inciso 7 do artigo 2º da LGPD, significa dizer que a proteção dos dados pessoais não tem apenas um caráter objetivo, no sentido de tutela dos dados pessoais e não dos titulares, mas também tem um aspecto subjetivo, que é a proteção dos titulares dos dados pessoais. Ou seja, a nossa Lei 13.709 é chamada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque ela tem como principal objeto de tutela os dados pessoais, ou seja, um aspecto objetivo
que são os dados e não os seus titulares. Mas também a lei nos lembra já nos seus fundamentos, e aí principalmente no inciso 7º do artigo 2º, que ela não ignora a existência do aspecto subjetivo e da necessidade de proteção dos titulares dos dados pessoais, e é por isso que a própria lei também contém um rol de direitos dos titulares. Por hoje era isso. Eu lembro que esse nosso episódio também está em versão texto no blog oscarvalentecardoso.com/blog, e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!